Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje nós escolhemos uma ferramenta digital para partilhar convosco que permite a criação de mapas mentais ou mapas conceituais e é denominada de Poplet. E está disponível em www.poplet.com. Este é o menu da ferramenta digital, portanto é a página da ferramenta e vamos perceber o que é que nós temos aqui a ter em termos de informação. Em primeiro lugar, o Poplet, à semelhança de muitas outras ferramentas digitais, tem uma versão gratuita e tem versão paga. Vamos ver a diferença entre as versões. Então, olhando aqui no menu Pricing, a versão gratuita permite que cada utilizador tenha apenas acesso a um Poplet. O que é que isto significa? Eu posso criar o meu Poplet e posso salvá-lo e posso até imprimi-lo. Mas se eu precisar de criar um novo mapa conceitual, então eu tenho que apagar esse primeiro para fazer o novo. Embora eu o possa salvar e, portanto, não vejo nenhum inconveniente nessa situação. Depois temos aqui a versão solo, que tem um número ilimitado de mapas conceituais, mas exige o pagamento mensal ou anual, portanto, como se fosse uma versão paga, e está prevista uma versão paga também para grupos e escolas, mas que ainda não está aqui, porque normalmente ela é negociada e, portanto, é para entrar em contacto com os gestores do aplicativo. Depois temos aqui o menu blog, que é um submenu que tem um blog chamado da Popl, da própria ferramenta, onde são partilhadas informações, alguns trabalhos relacionados com o uso do Poplet e o uso de mapas conceituais, portanto, meramente informativo, mas que pode ser útil. Temos ainda o outro menu, que é o menu Suporte, onde existem as Frequently Asked Questions, onde nós podemos, se tivermos alguma dúvida, verificar se a nossa dúvida está aqui e já foi respondida. Então, nós podemos ficar mais esclarecidos, se for o caso. Temos aqui o menu Login, que é o que vamos aceder daqui a pouco. Temos aqui o iPad App, que é um aplicativo para ser descarregado diretamente para o iPad, para quem tiver este tipo de equipamento. E temos aqui o Sign Up, que é onde nos permite efetuar o registro. O que é necessário para fazer o registro? É necessário indicar um nome, primeiro e último nome, definir um endereço de e-mail, uma password, confirmá-la e aceitar os termos de serviço e política de privacidade. Então, vamos fazer login no nosso Poplet para perceber o que é que esta ferramenta nos traz. Então, colocamos o nosso endereço de e-mail e a password que nós definimos e fazemos sign in. Entramos aqui, temos logo o primeiro menu My Poplets, onde está o nosso Poplet e a possibilidade de criar o New Poplet. Reparem que se eu colocar Create New Poplet, ele não me vai deixar porque eu já tenho ali um, embora eu já o limpei para podermos criar um outro. E aqui, se eu quisesse criar outro para além daquele, então tinha que subscrever a versão paga. Shared with Me, onde neste separador estariam todos os Poplets que foram partilhados comigo. Temos o Public Poplets, que são Poplets que foram criados e foram deixados na versão pública e que podem ser ordenados desde o mais recente ou pelo mais popular e que nós podemos visualizar. Portanto, existe um número bastante significativo de Poplets que ficaram disponíveis e que nós podemos visualizar, por exemplo, a evolução da Fórmula 1 e, se for o caso, se este Poplet me interessar por algum conteúdo, eu posso partilhá-lo e salvá-lo também. Depois temos aqui ainda os Featured Poplets, que são os Poplets que estão em destaque e que temos a mesma possibilidade. Existem alguns Poplets destacados, eu posso chegar aqui, por exemplo, abrir este do Early Childhood Timeline e posso, se ele me interessar por algum motivo, usá-lo, portanto, partilhá-lo ou guardá-lo. Portanto, temos estas possibilidades. Aqui temos o Get More Poplets, que é a possibilidade de subscrever a versão paga também, mais uma vez direcionar para o blog ou para o suporte os dados da nossa conta e fazer logout do aplicativo. Então, como é que nós fazemos a criação de um Poplet? Vamos lá, Create New Poplet, no caso de quem está a começar, no meu caso, como eu já tenho, é só colocar aqui. Então, como é que nós usamos o aplicativo? Muito simples. Para adicionar uma primeira janela, fazemos um duplo clique e ele coloca-nos aqui a primeira janela. Temos aqui o menu Zoom, que nos permite aumentar ou diminuir,
portanto, às vezes é útil quando nós temos várias janelas, então para gerir e ficar tudo enquadrado, então é útil este aplicativo Zoom. O Home direciona-nos para a página inicial e o View All no final, quando nós tivermos construído, permite-nos visualizar por completo o nosso mapa conceitual, o nosso mapa mental. Aqui conseguimos definir as cores de layout deste fundo aqui, não é? Por exemplo, posso pôr um fundo mais claro ou mais escuro, conseguem ver que ele altera. E aqui temos um conjunto de definições que nos permitem criar um new popple, copiar popple, cortar, colar, esconder o nome, hide name badges. Reparem que se eu tirar o nosso nome não aparece ali, o que significa que é como se fosse um mapa conceitual incógnito. Se nós tivermos habilitado, então o nosso nome do registro vai aparecer ali. E temos aqui a possibilidade depois de imprimir ou exportar para PDF, como veremos mais adiante. Então, este é a nossa primeira janela. Então, reparem, nós podemos com o rato movimentá-la pela nossa área de trabalho. Vamos para o que eu quero pôr aqui no centro. E se eu clicar em cima desta janela, nós conseguimos trabalhar algumas das definições. Primeiro, alterar a cor do layout. Eu posso pôr uma cor diferente, por exemplo. O tamanho da letra. Existe o tamanho de letra pequena, médio e grande. E o texto alinhado à esquerda, centrado ou à direita. Vamos pôr, por exemplo, o tamanho médio e alinhado no meio. E temos aqui a possibilidade de introduzir imagens, portanto, como nós vimos nos poplets anteriores, dos que estavam públicos, e nós podemos colocar uma imagem e não necessariamente texto, ou um vídeo. Então, eu posso colocar uma imagem do ambiente de trabalho, clicando aqui na setinha, colocar um URL e colocar um vídeo, ok? Portanto, são as possibilidades que nós temos. Então, vamos supor que eu quero escrever, por exemplo, ou construir um poplet sobre tecnologia. Então, vou escrever aqui a palavra que eu quero colocar, tecnologia. Agora, reparem que nós temos aqui estas bolinhas que aparecem aqui nas 4 extremidades que nos permitem adicionar as novas janelas com ligação a esta. Então, reparem que eu cliquei ali e ele abriu aqui uma nova janela. Então, mudar a cor, se for o caso, ou se eu quiser destacar a central, posso pôr aqui uma cor diferente. Então, o que é que traz a tecnologia? Por exemplo, traz inovação. A título de exemplo, eu posso voltar a este e adicionar uma nova janela. E vou colocar aqui, por exemplo, traz formação. Por exemplo, dentro da inovação, eu posso ligar ao tema principal, como posso fazer ligações depois em cada uma das subjanelas. Por exemplo, aqui eu posso pôr inovação porque permite diversificar estratégias. Vamos pôr aqui uma cor diferente. Então, permite, por exemplo, diversificar estratégias. Permite, nesta inovação, usar diferentes ferramentas. Então, nós vamos construindo, usar diferentes ferramentas digitais. Podemos agora verificar que se eu vier aqui, então eu posso gerir o tamanho da minha área de trabalho de forma a ficar com os meus poplets maiores ou mais pequenos. Então vamos pôr aqui agora, dentro da formação, por exemplo, eu quero pôr aqui, por exemplo, capacitação. Vamos pôr aqui, por exemplo, capacitação. Então vamos mudar ali para uma outra cor, por exemplo, vamos pôr aqui capacitação. Vamos pôr, por exemplo, aqui uma outra, como seja, podemos pensar, por exemplo, só capacitação, depois podemos ter progresso e assim sucessivamente, ou seja, nós vamos adicionando, de acordo com o nosso mapa conceitual, aquilo que nós queremos, fazendo a associação ao tema central ou aos temas laterais, porque nós podemos fazer as hiperligações que nós quisermos. E reparem que o nosso nome aparece identificado em qualquer uma das janelas. Então, isto vai acontecer. Se nós não quisermos que o nome não apareça, vamos ali e escondemos. Portanto, fazemos show ou hide, consoante a definição que nós queiramos para o nosso mapa conceitual, e por isso nós podemos fazer essa gestão. Então, como é que nós podemos agora verificar? Se eu fizer View All, ele vai-me centrar. Reparem que eu, quando cliquei em View All, se eu fizer isto, eu vou fazer View All, ele vai-me centrar o meu poplet ali. Eu posso fazer Share, eu posso partilhar, e ao partilhar, eu posso adicionar um colaborador. Então, se eu adicionar um colaborador, ele vai ser partilhado e aparecer naquele menu de partilha.
Posso copiar este link também e partilhá-lo com este link, mas temos a opção aqui, por exemplo, de fazer print e exportar para PDF. Então, se eu fizer print to PDF, por exemplo, ele vai abrir o Popplet, vai pedir para gravar, por exemplo, aqui, vamos pôr Popplet, e vamos abrir e vamos perceber como é que ficou o nosso mapa de conceitos. Então, eu vou partilhar convosco a outra tela, só para vocês perceberem como é que ficou o nosso mapa, e vão ver que ele fica realmente numa dinâmica bem diferente. Então, cá está o nosso mapa de conceitos. Então, ele consegue ser salvo, que significa que o facto de termos só um Popplet, isso não implica que a gente tenha que ter uma versão paga, porque nós podemos salvá-lo, ele fica guardado, só que, obviamente, não o podemos editar. Então, numa situação destas, devemos ter o mapa o mais completo possível, porque senão temos que estar a refazê-lo de novo, que é uma desvantagem deste aplicativo. Então, este foi o aplicativo e o recurso que nós quisermos partilhar convosco hoje, que permite a criação de mapa de conceitos ou os chamados mapas mentais e que podem ser muito úteis para nós sistematizarmos e orientarmos os nossos alunos no estudo e, ao mesmo tempo, até pedirmos como tarefa para os nossos alunos a criação de um mapa conceitual ou de um mapa mental ligado a diferentes temáticas, que é muito importante para eles trabalharem também os conteúdos que estão a estudar. Portanto, esperamos que esta ferramenta vos possa ser útil. Qualquer dúvida, entre em contato connosco, sigam-nos nas nossas redes sociais e qualquer dúvida já sabem, é só escrever nos comentários ou entrar em contato connosco, tá bom? Encontramos-nos no próximo episódio.